considero ele pra caramba, porque ele me acolheu na igreja. Eu gosto de vir sempre aqui, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Eu gostaria de dizer que Jesus está voltando. Para provar isso, eu vou contar um testemunho de uma menina de 6 anos. Teve uma noite que ela foi dormir, aí ela acordou assustada e conversou com a mãe dela e tudo. Aí outro dia tinha culto. E quando ela foi pro culto, ela queria a oportunidade, o pastor não estava querendo dar, pedia, o pastor não deixava. Aí quando estava acabando o culto, o pastor resolveu dar a oportunidade para a menina. E na hora que ela pega o microfone, ela fala nisso que teve uma revelação quando ela estava dormindo. E a revelação que ela teve foi assim: ela estava vendo estádios de futebol na Copa do Mundo, que estava acontecendo grandes problemas, tipo tragédia, cair em aviões e etc. Aí na hora que ela falou isso, falou que Jesus está voltando. E parece que quem está pregando pregue mais, quem está orando ora mais. E é isso. E teve outro pastor também que viu uma revelação de aviões caindo em um estádio de futebol desmoronando todo. E milhares de pessoas do mundo inteiro dentro do estádio. Isso vai falar o mundo inteiro. E a pregação que eu vou falar hoje é de alguém que sofreu mais que todos nós juntos. E ele sofreu para que hoje a gente estivesse aqui sorrindo, hoje nós tivéssemos uma vida boa e ter a chance de subir para o céu e ficar com ele na eternidade. Amém? Eu vou ler aqui em Marcos 14, 32 a seguir. E foram ao lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Papai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou pela terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto aquele que me trai. Eu queria dizer que na época que Jesus veio para a Terra, foi uma das manifestações mais lindas que aconteceu. Fez milagres, curou paralíticos, curou cegos. Mas depois de tantos milagres assim, multiplicação do pão, transformação de água em vinho, teve uma noite que estava Jesus dormindo. E os discípulos conversando disso. Aí os discípulos começando falando assim: nossa, viu os milagres de Jesus hoje? Viu como que ele curou aquela mulher? Achamos o cara. Não temos mais problema de moradia. Por onde ele passa, tem casa para nós dormir. Por onde nós temos, tem comida. Por onde, se está faltando dinheiro, ele abre a boca do peixe e sai dinheiro de lá. Achamos o cara. Aí outro discípulo disse: ele não é um homem, é um semideus. No outro dia, foi um dia diferente de todos, pois Deus acordou meio angustiado, os seus semblante estava descaído. De tardezinha, ele olha para os discípulos e fala: vamos subir ao monte comigo hoje. O discípulo olha assim, que sempre ele subia sozinho ao monte, porque ele travava uma batalha espiritual contra o inferno. E na hora que ele estava indo para o monte na noite, teve um que aproveitou a bifurcação e saiu. Se demandou e foi fazer o que tinha colocado no seu coração, que era vender o mestre. Ele estava com Jesus agora 11. Na hora que ele viu os 11 que ali estão, o coração dele se enfraquece. Ele tenta orar, mas na hora que ele olha para os discípulos, os discípulos não estão orando. E como que a pessoa vai orar? Do jeito que ele estava, sofrendo. Toda pessoa que vai para o monte orar, ele quer gritar, quer esmurrar o chão. E se ele falasse algo daquele jeito e alguns discípulos ouvissem, alguns discípulos iam abandonar a fé, porque eles se chifravam, porque Jesus, quem imaginaria que Jesus sofreria? Que tanto milagre ele fez. Aí ele chamou os 3 mais íntimos dele, que foi Pedro, Tiago e João. Chamou eles num canto e falou que sim: eu vou falar para vocês porque eu tenho intimidade com vocês. Os outros são meus filhos, mas se eu falar para eles, eles vão abandonar a fé.
E todos estavam, os três estavam olhando para Jesus com um olhar, com uma cara assim. O que Jesus vai falar? Ele olha no olho dos três e diz: a minha alma está profundamente triste. Eu estou sentindo a morte chegar. Quando ele fala isso, os três discípulos se abalam. Aí eles voltam para orar e Jesus vai para um lugar reservado e começa a orar. Mas na hora que Jesus volta para orar, eles estão dormindo novamente. Porque a oração deles não durava mais do que 30, 40, no máximo 60 segundos. Porque a única oração que eles sabiam era o Pai Nosso. E até era culpa de Jesus, porque uma vez Tiago chegou e Jesus perguntou: por que nós não sabemos orar e os discípulos de João sabem orar? Jesus olhou para eles e falou: vocês têm a mim com vocês, não precisam de orar. Mas como vocês querem aprender a orar, eu vou ensinar para vocês. E era a única oração que ele ensinou para eles. Que é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mesmo assim, quando eles orando, Jesus olha para eles, vendo tentando orar, e ele ficava mais angustiado ainda. Eles se levantam e olham, cutucam os 11 lá e falam: vamos orar, mas eles fazem a mesma coisa, máximo 60 segundos. Jesus vai para um canto e começa a orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele para assim, respira. Na hora que ele respira, ele olha para o lado, ele enxerga a cruz. Ele enxerga como que foi a dor de os pregos penetrando na sua mão. Sente o flagelo que ele vai sofrer. Sente tudo, e com isso o coração dele não suporta. Com isso, se fosse uma pessoa normal assim, o coração teria explodido. Mas ele não poderia morrer de infarto, porque uma pessoa infartada não poderia salvar o outro. Tinha que ter sangue derramado. Ele, sabendo que não podia morrer de infarto, as veias do seu coração segura, mas elas trincam. E as veias mais miúdas estão no cérebro. Essas veias começam a ficar trincadas e ele começa a suar sangue. Na hora que ele passa a mão na sua fonte, ele vê o sangue, o lado humano dele não aguenta. E disse: afasta-te desse cálice. Mas aí, na hora que ele respira novamente, ele olha e vê a cruz novamente como Deus. Quando ele vê a cruz, ele não vê só a cruz, ele vê a frente da cruz. Na frente da cruz ele viu você. Ele viu a igreja de família cristã. Viu você chorando na sua cama de madrugada, pedindo para salvar seu filho, para tirar seu filho da droga, seu marido, trazer de volta para a igreja. E na hora que ele viu isso, ele viu: por vocês, cada um de nós, eu vou até o fim. E ele disse: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. E na hora que ele vê os discípulos dormindo, ele cutuca os discípulos, eles iam arrumar desculpa. Mas aí Jesus aqueitava-se. É chegada a hora. Quando eles estão indo, está chegando uma parte mais considerável do que eu acho. Judas vem beijar o rosto de Jesus. Na hora que Judas beija o rosto de Jesus, Jesus não xinga, Jesus não amaldiçoa ele. Na hora que ele está saindo, ele segura o braço de Jesus e fala: Judas, você é meu amigo. Você é meu amigo. Não deixe o diabo te incomodar. Não deixe o diabo te enganar. E Judas saiu dali. Na hora que viu seu mestre ser espancado, não aguentou. E foi ao monte de Alcedama. E pendurou-se uma árvore e soltou-se dali. Com o peso do seu corpo, a árvore pegou as suas entranhas e suas vísceras ficaram ali para que os adultos comessem. Aí Jesus continuou seu flagelo. E vinha Jesus para Caifás. Caifás não tinha poder político para matar Jesus, porque eles tinham um sangue no olho de Jesus para matar ele. Mesmo assim, ele não consegue vir para Caifás vir para Anás profeteia, cuspe no seu rosto. Mesmo assim, Jesus continua em silêncio. E teve uma hora que ele manda para Pilatos, porque Pilatos era o único que podia fazer uma coisa, porque ele tinha ordem política, ele tinha todo o poder. Quando manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes não acha nenhum erro nele, Pilatos também não acha nenhum erro nele, mas a multidão queria. E foi para um julgamento. Era o dia dos judeus, e todo dia dos judeus o capitãozinho ele dava um presente para os judeus. Ele liberava um preso. E chamou Barrabás e Jesus. Aí Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E aquela multidão que foi comprada, que Jesus operou milagres para ele, gritam: solte Barrabás, crucificam. Manda Jesus para o flagelo, que foi para a praça, onde tinha um toco e amarrava suas mãos.
E o chicote que o soldado ia bater nele era um chicote chamado azorrague. Azorrague era um chicote de 12 tiras. Na ponta dessas tiras tinha uma limalha de ferro e pedaços de osso quebrado. Quando o soldado levava o chicote, na hora que desfere o primeiro golpe nas costas de Jesus, o sangue dele estava frio. E Jesus mostra o canto da boca e não queria gritar, porque se fosse uma pessoa normal, gritava, ai! Porque na hora que você gritar e você se machuca, você grita, é o corpo lutando contra um sentimento. Aí, mesmo assim, ele não gritou. Ele decidiu ficar em silêncio para que você hoje esteja podendo ser salvo no futuro. Aí, e tinha ainda detalhe, tinha 38 chicotadas pela frente. Imagina a dor. Não foi só nas costas, mas sim no seu braço, sua barriga, seu peito, pescoço. Tinha gente que falou que dava para ver seus ossos pelos machucados. E manda Jesus e na hora que acaba o flagelo, coloca um pano vermelho nas costas de Jesus, pensando em fazer o bem, mas na verdade faz o mal. No outro dia, Jesus acorda, o soldado chutando ele, se lembra que Jesus não jantou de noite e nem tomou café da manhã. Imagina como ele estava fraco. Aí o soldado coloca uma coroa de espinho, um espinho do tamanho de 11 a 12 centímetros do tamanho. Imagina penetrando na sua cabeça assim. E mesmo assim, minha Bíblia diz que ele continuou como ovelha muda. E Jesus pegaram ele, na hora que pegaram ele, tiraram aquele pano e colocaram o pano vermelho. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? A gente tirar um esparadrapo de mais de 460 cortes. Jesus estava fraco. Coloca uma parte da cruz que elas colocam a mão. E faz Jesus andar na via da crucificação. Nesse caminho, Jesus caiu, tombou 14 vezes. E na frente, Jesus não tendo mais força para carregar a cruz, ele chama o Sirineu. Sirineu significava da sua etnia, da sua raça, era um homem negro. E soldados colocam ele para ajudar Jesus. É uma mensagem que Jesus manda para a gente. Você pode estar sofrendo o que for, sua coisa pode estar pesada. Se as pessoas que estão perto de você não te ajudar, ele vai mandar de outro estado, de outro país para te ajudar. Mas mesmo assim, alguém vai ajudar vocês. Aí ele chegou no Gólgota, os soldados montam a arte da cruz, e na hora que foi pregar suas mãos foi um problema. Porque a cruz era feita 5 dias antes de ser medida. Era perfurado por aqui no prego para facilitar para dar a mão. O primeiro prego deu certo, o segundo não dava, porque a cruz era de Barrabás. Barrabás era um homem zarrão de mais de 12 metros de altura. E Jesus era um homem pequenininho. Na hora que foi colocar a outra mão de Jesus, não conseguia porque não encaixava no buraco. E eles amarram uma corda na mão de Jesus e puxam, esticam seu corpo até quase desconjuntar os seus ombros. Aí pregam suas mãos. O pé é um problema, porque prendia primeiro um prego, e depois colocava outro, e prendia novamente com outro prego. Na hora que for levantar a cruz, 5 homens desajeitados levantam a cruz, com o peso do corpo de Jesus, a mão dele se rasga e vem para frente. E os omoplatas apertam o seu pulmão, ele não tem como respirar. E ele era Deus, ele sabia que Deus não recebia sacrifício de carne sufocada. E ele sabia que Deus não receberia o sacrifício da carne sufocada, ele segura na cabeça dos pregos e arruma força onde não tem, e traz o corpo dele para trás. Quando ele faz isso, todos os seus tendões quase se rasgam, as suas costas estão abertas mais de 460 cortes, enquanto uma cruz, uma madeira que não era lavrada, cheia de feitas e farpas que entram na ferida, e Jesus sente dores que não de nós imaginaríamos sentir. E você ainda fala que ninguém te ama. Como que ninguém te ama se o que Jesus fez por você? Você ainda pensa em sair da igreja. Teve uma época dessa que eu estava querendo sair da igreja, aí eu vi uma mensagem, Gênesis 8, que dizia da Arca de Noé. Na hora que Noé estava construindo a arca, Jesus falou assim: você pensa que minha igreja é coisa assim? Minha igreja é que nem a Arca de Noé. A Arca de Noé era grande, e entrou pares de 2. Nesses pares entrou mais 4 mil pares de animais. No total, totalizava assim 8 mil animais. Tinha 8 pessoas. Cada pessoa cuidava de 1000 animais. E essas pessoas, para cuidar de 1000 animais, acho que foi calculado assim, 16 horas por dia para sem parar. Imagina você trabalhando, sua irmã chata, sua sogra, enchendo o saco.
Acho que tinha dias lá que Noé, um olhava para o outro, Noé tinha que separar, porque dava briga. E mesmo assim, brigava, e na hora que eles não tinha um lugar para esfriar a cabeça, porque estava todo mundo preso junto. E na hora que um olhava para o outro assim, queria brigar e não podia, eu acho que eles subiam assim na janela e queriam pular. Mas quando ele chegava lá fora, ele olhava assim e via pessoas mortas, bebê boiando, um bocado de pessoas mortas ali, e ele olha para cima e fala assim: obrigado, meu Deus, por me dar essa chance. Podia ser qualquer outro que estivesse lá fora, mas o Senhor me escolheu. E por isso que eu não saio da igreja. Porque aí eu vou falar uma palavra aqui que eu quero que vocês falem para vocês mesmos. Que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é daqui para o céu. O diabo pode fazer o que for, mas quem vai deixar a luz é ele. Você vai continuar firme e forte aqui, para que no futuro você venha subir e morarmos no céu. E eu queria dizer assim que depois dessa mensagem, eu queria falar que existe céu. Se existe céu, existe inferno. Que existe Deus. Se existe Deus, existe diabo. Que existem anjos. Se existem anjos, existem demônios. Quando morreres, para onde irás? Tem uma música que fala assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas no fim da vida nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para lhe acompanhar. A Bíblia afirma que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso. Adorar a Deus, abster-se do mal, agora não adianta prece, está condenado à condenação e o juízo final. Eu espero que vocês vejam essa mensagem assim para o ponto espiritual de vocês, para que vocês não venham fraquejar e venham estar firmes e fortes até a volta de Jesus Cristo, amém? E eu agradeço a oportunidade.